Mais de 1 milhão de jovens se alistam voluntariamente no exército norte-coreano. Mais de 1,4 milhão de jovens da República Popular Democrática da Coreia se candidataram para ingressar ou retornar ao exército no início desta semana, informou a Agência Central de Notícias da Coreia, KCNA, nesta quarta-feira, 16 de 10 de 2024. O alistamento massivo ocorre após a infiltração de drones sul-coreanos em Pyongyang, a capital da Coreia do Norte. Na sexta-feira passada, o Ministério das Relações Exteriores emitiu uma declaração acusando a Coreia do Sul de enviar drones sobre Pyongyang para espalhar um grande número de panfletos anti-norte. O Estado-Maior Conjunto sul-coreano disse que não podia confirmar as acusações do Norte. A Coreia do Norte chamou o incidente de séria provocação de violação de sua soberania. Militares da Coreia do Norte explodiram estradas ao norte da linha de demarcação militar nesta terça-feira, 15 de 10 de 2024, intensificando as tensões entre os dois países. Desde o final de maio, a Coreia do Norte lançou milhares de balões com detritos em direção ao território vizinho, em protesto contra o envio de propaganda da Coreia do Sul. Em junho, Seul suspendeu o acordo militar com Pyongyang para reduzir as tensões na Península Coreana. A Coreia do Norte havia abandonado o acordo em novembro de 2023. Mídia: a Europa não está preparada para se defender em caso de guerra terrestre em grande escala. Após décadas de restrição em gastos com defesa, os Estados-membros europeus da OTAN, na visão de alguns especialistas militares dos Estados Unidos, têm apenas um pequeno exército que não conseguiria enfrentar um invasor sem o apoio norte-americano. De acordo com a Bloomberg, os membros europeus da OTAN estão contemplando um cenário não previsto desde a queda da União Soviética. A possibilidade de uma guerra terrestre em grande escala em seu próprio território é algo que, sem seus aliados de primeira ordem, não poderiam sustentar por muito tempo. Aqueles que defendem o fortalecimento da defesa europeia são motivados especialmente pelo pragmatismo quando analisam o panorama global ao perceber que a hegemonia norte-americana está em declínio. Com o aumento das tensões ao redor de Taiwan, autoridades dos Estados Unidos seriam forçadas a desviar armamento de longo alcance do Atlântico Norte para lutar uma guerra no leste asiático. E isso poderia desguarnecer a Europa. A maioria da comunidade militar europeia não tem experiência em planejar ou comandar operações de força combinada em larga escala, envolvendo várias nações. Aponta a apuração. Ela é composta por exércitos nacionais separados que, para os propósitos da OTAN, dependem dos Estados Unidos da América para liderança e coordenação, mas a verdadeira capacidade de qualquer força militar requer que as tropas sejam bem equipadas e treinadas. Sem o poder total das Forças Armadas dos Estados Unidos ao seu lado, os membros europeus da OTAN podem ter dificuldades para confrontar um invasor poderoso ou ainda detê-lo. Em 2014, os membros da OTAN concordaram que gastariam cada um pelo menos 2% do seu produto interno bruto em defesa até 2024. Cerca de 23 dos 32 aliados devem atingir a meta, acima dos apenas 10 países no ano passado, mesmo que os membros europeus atingissem coletivamente um nível dos Estados Unidos de cerca de 3,5% do PIB. Seus gastos ainda ficariam atrás de Washington, porque a economia da Europa está em um caminho de declínio em relação aos Estados Unidos desde a crise financeira global no final dos anos 2000. Desde o agravamento do conflito ucraniano, a aliança vem testando sistematicamente sua capacidade de movimentar tropas e equipamentos pesados por grandes áreas, usando rodovias e ferrovias, aumentando tensões que não eram pensadas desde a Guerra Fria. Mas a reconstrução das capacidades militares da Europa tem sido fragmentada e de escopo limitado. Dentre as principais ações da Aliança Atlântica no sentido de reaquecer sua defesa foi o anúncio do chanceler alemão Oliver Scholz de um fundo de 100 bilhões de euros para modernizar as defesas do país, uma expansão significativa das Forças Armadas da Polônia para torná-la a terceira maior da OTAN, com foco pesado em tropas terrestres, um plano holandês para restaurar as forças de tanques das quais o país se livrou em 2011, e a chegada de novos helicópteros Apache e canhões de obuseiros Archer para o exército inglês. Apesar disso,
Reconstruir as defesas da Europa exigiria muito dinheiro que pode não se materializar. Segundo a apuração, alguns oficiais de segurança dizem que os gastos militares europeus podem precisar aumentar para até 4% do PIB dos orçamentos nacionais, níveis não vistos desde o fim da era soviética, para garantir que a OTAN possa lidar com as ameaças emergentes. Minerais em mãos inglesas, como o lítio argentino, viram um problema estratégico para Milei? Pergunta. A empresa anglo-australiana Rio Tinto, a segunda maior mineradora do mundo, adquiriu vários dos projetos de lítio em desenvolvimento argentino na sequência dos esforços do governo Milei em Londres. Um especialista em energia lamentou que o país perca minerais estratégicos para os ingleses e a OTAN. A aquisição da Arcadio Lithium pela empresa anglo-australiana Rio Tinto coloca nas mãos do capital britânico vários dos projetos de extração de lítio que a Argentina tem atualmente em curso no norte do seu território. Embora para o governo de Javier Milei a operação signifique um voto de confiança, alguns analistas alertam que a crescente influência inglesa pode ser um problema estratégico para a Argentina. A operação foi confirmada nos primeiros dias de outubro e envolve um investimento total de 6,7 bilhões de dólares da Rio Tinto, empresa de origem inglesa com mais de 150 anos de história, considerada a segunda maior mineradora do mundo. Com efeito, o grupo está presente em 35 países, dedica-se à produção de ferro, cobre e alumínio, a partir desta transação também de lítio. Um risco para a soberania? Pergunta. No entanto, a transação também reforça o que alguns entendem como uma crescente influência inglesa no país, que pode colidir diretamente com a disputa diplomática que Buenos Aires e Londres ainda mantêm sobre a soberania das Ilhas Malvinas, reivindicadas pela Argentina, mas ocupada pelos ingleses desde 1833. Esta operação é crítica para aqueles de nós que pensam que recursos estratégicos como minerais críticos, lítio, gás, petróleo e até mesmo areia para fraturamento hidráulico deve ser administrado soberanamente com um sentimento de pertença nacional, disse o especialista argentino em energia Moisés Solorza. O especialista acusou Milei de ser pró-inglês e de promover uma política que vise estrangeirizar os recursos e maximizar os rendimentos das empresas inglesas, em linha com o governo invasor das ilhas do Atlântico Sul. Nesse sentido, Solorza mencionou outros gestos do presidente para com Londres, como ter recebido o ex-premier britânico Boris Johnson na Casa Rosada, ou assinar um acordo com o atual governo inglês que permite a exploração dos recursos pesqueiros nos mares que rodeiam as Malvinas, perder a administração de minerais críticos e outros recursos que o governo pretende exportar, entregando-os de bandeja aos ingleses, mas também aos Estados Unidos e à OTAN em geral. É uma combinação muito difícil de digerir, disse Solorza, ex-secretário de Energia da província da Terra do Fogo, Antártica e Ilhas do Atlântico Sul. A RTX concorda em pagar multa de 252 milhões de dólares para resolver acusações de suborno no Catar. A RTX Corporation, empresa contratada de defesa anteriormente conhecida como Raytheon, concordou em pagar ao governo dos Estados Unidos 252 milhões para resolver acusações criminais, alegando que pagou subornos para garantir contratos com o Catar, disseram promotores federais na quarta-feira. A empresa afirmou um acordo de suspensão condicional do processo por acusação de violação da disposição anti-suborno da Lei de Práticas de Corrupção no Exterior e da Lei de Controle de Exportações de Armas. A empresa também concordou em pagar uma multa civil de 52,5 milhões para resolver uma investigação paralela da Securities Exchange Commission e deve perder pelo menos 37 milhões para satisfazer ambas as investigações. Em uma breve audiência no Tribunal Federal de Brooklyn, os advogados da RTX renunciaram ao direito a uma acusação e se declararam inocentes de ambas as acusações. Eles não se opuseram a nenhuma das alegações e documentos judiciais arquivados em conjunto com o acordo. Pelo acordo, a empresa terá que demonstrar boa conduta pelos próximos 3 anos e meio e promover uma cultura de ética e conformidade com as leis anticorrupção. Mensagens solicitando comentários foram deixadas para a RTX Corporation, a embaixada do Catar em Washington. A RTX disse em um registro regulatório de julho que reservou 1,24 bilhão para resolver questões legais e regulatórias pendentes. O presidente e CEO da empresa, Christophe Encalio, disse aos investidores que as investigações envolveram em grande parte questões que antecederam a fusão Raytheon United Technologies, que formou a empresa atual em 2020. Essas questões surgiram principalmente do lado da Raytheon Company e da Rockwell Collins antes da fusão e aquisição dessas empresas de Encalio. Já tomamos ações corretivas robustas para lidar com as lacunas do legado que levaram a esses problemas.
De acordo com os documentos judiciais, funcionários e agentes da Raytheon ofereceram e pagaram subornos a uma autoridade estrangeira entre 2012 e 2016 para obter vantagem na obtenção de negócios lucrativos para a Força Aérea do Catar e as Forças Armadas do Catar. A empresa então conseguiu garantir 4 adições a um contrato existente com o Conselho de Cooperação do Golfo, uma união regional do Bahrein, Kuwait, Oman, Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, um contrato de 510 milhões de dólares de fonte única para construir um centro de operações conjunto para os militares do Catar. Segundo os documentos judiciais, a Raytheon obteve cerca de 36,7 milhões em lucro com a adição ao contrato do Conselho de Cooperação do Golfo e previa ganhar mais de 72 milhões no centro de operações conjuntas, mas o governo do Catar acabou não levando o acordo adiante, disseram os promotores. A penalidade de quarta-feira é apenas a mais recente consequência legal dos negócios da RTX. De acordo com documentos judiciais regulatórios, espera-se que a empresa entre em breve em outro acordo de suspensão de processo para resolver investigações civis e criminais em Massachusetts sobre alegações de preços defeituosos em contratos da Raytheon datados de 2011 a 2017. Em agosto, a empresa concordou em pagar 200 milhões de dólares ao Departamento de Estado após revelar voluntariamente mais de 2 dúzias de supostas violações de Arms Export Control e do International Traffic in Arms Regulation. Entre as alegações estavam que a empresa forneceu dados confidenciais de aeronaves militares para a China e que os funcionários levaram laptops fornecidos pela empresa contendo informações sobre mísseis e aeronaves para o Irã, Líbano e Rússia. Hiroshima Economic, empresário, indica qual é o maior erro cometido pelo governo dos Estados Unidos da América. O fundador dos sites de compartilhamento de arquivos Mega Upload e Mega, empresário alemão finlandês Kim Smith, também conhecido como Kim.com, considera que a transformação do dólar americano em arma é o maior erro cometido pelos Estados Unidos. A transformação do dólar dos Estados Unidos em uma arma será lembrada como o maior erro já cometido pelo governo dos Estados Unidos, escreve Kim.com na rede social X. Ele acrescentou que a desdolarização global transformaria a dívida dos Estados Unidos em uma Hiroshima econômica. Neste sentido, o empresário apelou ao afastamento de ativos em dólares estadunidenses e passar para o ouro e criptomoedas. Anteriormente, Kim.com apelava para a cessação do uso de dólares para reiniciar os Estados Unidos e liberar os americanos. Ele também afirmou que a aspiração do BRICS para a desdolarização do mundo deve ser apoiada. Borel, segurança da União Europeia estará em risco se Israel atacar a produção nuclear ou petrolífera do Irã. A situação da segurança europeia estará em perigo real se os ataques de retaliação entre Israel e Irã afetarem as instalações nucleares de produção de petróleo, disse nesta quarta-feira, 16 de 2024, o chefe da política externa da União Europeia, Josep Borrell. A guerra começou com o ataque terrorista do Hamas, seguido pelo ataque do exército israelense, forças israelenses contra Gaza e depois o Líbano. Agora, retaliações entre o Irã e Israel poderiam atingir um certo nível, envolvendo instalações nucleares, instalações de produção de petróleo, talvez implementando tropas no terreno na guerra no Líbano. Em seguida, a situação de segurança na Europa será realmente muito perigosa, diz Borrell durante um discurso na 4ª Conferência Europeia de Defesa e Segurança em Bruxelas. Na quarta-feira, 16, a mídia dos Estados Unidos informou, citando fontes, que Washington esperava que Israel realizasse um ataque de retaliação contra o Irã antes do dia das eleições nos Estados Unidos. O Irã, em 1º de outubro, pela segunda vez na história, conduziu um ataque massivo de mísseis contra Israel, chamando de ato de autodefesa. Os militares israelenses afirmaram que foram disparados cerca de 180 mísseis balísticos, a maioria dos quais foi interceptada. Os iranianos dizem que os mísseis atingiram alvos militares israelenses, já Israel afirma que o dano foi mínimo. Tel Aviv prometeu retaliar e os Estados Unidos afirmaram que viriam em auxílio de seu principal aliado no Oriente Médio.
Putin envia tratado de parceria estratégica com a Coreia do Norte para ratificação. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, submeteu na segunda-feira, 14 de 10 de 2024, a Duma de Estado, também Câmara Baixa do Parlamento Russo, o projeto de lei para ratificar o tratado de parceria estratégica abrangente entre a Rússia e a Coreia do Norte. O tratado foi assinado na cidade de Pyongyang em 19 de julho de 2024. Por Putin, pelo líder norte-coreano Kim Jong-un, ele inclui um compromisso de ambos os países de fornecer assistência militar mútua e outras formas de ajuda caso um deles seja atacado. O presidente russo também denunciou o regime de restrições definidas impostas à Coreia do Norte pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, que inclui o embargo de armas como sendo orquestrado pelos Estados Unidos e pediu a sua revisão. Putin falou em algumas ocasiões sobre a necessidade de criar um novo sistema de segurança na Eurásia e reduzir gradualmente a presença militar de potências externas na região. A cooperação entre Moscou e Pyongyang é realizada estritamente dentro do marco do direito internacional e foi projetada para desempenhar um papel estabilizador no Nordeste Asiático, destacou anteriormente a representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova. Irã diz estar pronto para dar ao inimigo uma resposta dura em caso de qualquer erro. Forças especiais militares do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica estão prontos para dar uma resposta dura aos inimigos do Irã se eles cometerem qualquer erro, declarou o general Almi Ali, comandante das Forças Espaciais Militares. A declaração do comandante ocorre em um momento de tensões crescentes na região do Oriente Médio após o ataque de mísseis iranianos ao território israelense no início de outubro. As Forças Espaciais Militares do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica, juntamente com outras forças militares iranianas, estando em estado de prontidão, acompanha vigilante em alerta para que, no caso de qualquer erro dos inimigos desta terra, dá uma resposta severa, forçando os inimigos a arrepender-se, informa a agência No News, citando as declarações do comandante. O Irã, em 1º de outubro, pela segunda vez na história, conduziu um ataque massivo de mísseis contra Israel, chamando de ato de autodefesa. Os militares israelenses afirmaram que foram disparados cerca de 180 mísseis balísticos, a maioria dos quais foi interceptada. Os iranianos disseram que os mísseis atingiram alvos militares israelenses. Israel afirma que o dano foi mínimo. Tel Aviv prometeu retaliar. Os Estados Unidos afirmaram que veriam em auxílio de seu principal aliado no Oriente Médio. Militares da Rússia e China têm entendimento comum sobre situação no mundo, diz o Ministério da Defesa da Rússia. Os departamentos militares da Rússia e da China têm pontos de vista comuns quanto aos processos globais, disse o ministro da Defesa da Rússia, Andrei Beluzov, em uma reunião com Zhang Youxia, vice-presidente do Conselho Militar Central da China. Beluzov chegou a Pequim no dia anterior, 14 de 10 de 2024, em uma visita oficial. No primeiro dia, ele depositou uma coroa de flores no monumento dos Heróis do Povo, na Praça Tiananmen, e teve uma conversa com o ministro da Defesa chinês, Dong Jun. Ontem tivemos conversas muito informativas com o ministro da Defesa da República Popular da China e percebemos que temos pontos de vista comuns, uma avaliação comum da situação e um entendimento comum do que precisamos fazer juntos, disse Beluzov. Ele observou que, graças aos esforços dos líderes dos dois países, Vladimir Putin e Xi Jinping, a Rússia e a China construíram uma parceria estratégica que se deve fortalecer e desenvolver. O ministro disse esperar que o dia de hoje Pequim resulte em um trabalho frutífero e decisões significativas e importantes. Beluzov também lembrou que este ano a Rússia e a China comemorou o 75º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas e no próximo ano o 80º aniversário da vitória conjunta na Segunda Guerra Mundial. Temos uma história conjunta, um longo caminho conjunto, olhamos para o futuro com confiança, concluiu o ministro da Defesa da Rússia. Youxia, por sua vez, ressaltou que a China e a Rússia precisam continuar a aprofundar a cooperação entre as forças armadas dos dois países. De acordo com ele, a China está dando atenção especial à visita oficial do ministro da Defesa da Rússia. Esta é a sua primeira visita à China após a sua nomeação como ministro da Defesa. Estamos organizando tudo e dando atenção especial a ela, disse Zhang Youxia. Ele também observou que os ministros da Defesa da Rússia e da China mantiveram conversas muito francas em Pequim no dia anterior e chegaram a uma opinião comum sobre muitas questões. Exército dos Estados Unidos desiste de plano para substituição de mísseis Patriot de próxima geração. O Exército dos Estados Unidos decidiu recuar na tentativa de substituir seu míssil Patriot por um interceptador de última geração. De acordo com o Major-General Frank Lozano,
Diretor executivo do programa de mísseis e espaço, não vamos avançar no que chamávamos de interceptador futuro de nível inferior. Disse Lozano em uma entrevista na conferência anual da Associação do Exército dos Estados Unidos. Lozano disse que esses planos descartados teriam sido um empreendimento muito caro. Esses interceptadores Patriot são muito capazes, mas também muito caros. Então, depois de passar por uma análise de caso de negócios dentro do POE e com líderes sêniores do Exército, o que decidimos fazer é, primeiro, continuar a atualizar o míssil PAC-3 MSE, que acredito ser provavelmente o melhor míssil de defesa aérea do mundo, e continuar a aprimorar essa capacidade para que ele possa permanecer relevante contra as ameaças em evolução, disse ele. O esforço teria completado a peça final do quebra-cabeça em um novo sistema integrado de defesa aérea de mísseis. O serviço já colocou em campo seu sistema de comando e controle. O sistema integrado de comando de batalha está desenvolvendo e em breve colocará em campo um novo radar, o sensor de defesa aérea de mísseis de nível inferior, capaz de detectar ameaças de 360 graus. O Exército está prevendo que os mísseis de ameaça no período de 2040 evoluirão para ter motores de foguetes que farão os mísseis voarem mais rápido com a capacidade hipersônica, mísseis balísticos táticos mais manobráveis, iscas e contramedidas de guerra eletrônica. O Army Factories Command há um ano estava formulando um documento abreviado de desenvolvimento e capacidade. Se aprovado, o financiamento teria sido incluído no plano de financiamento do ano fiscal de 2025 até o ano fiscal de 2029. O Exército continua a avaliar a capacidade do Patriot PAC-3 na Ucrânia desde que os Estados Unidos o enviaram para ajudar o país a se defender contra a invasão russa. O míssil derrubou, por exemplo, mísseis balísticos e hipersônicos russos KH-47M2. O serviço decidiu também explorar como seria a integração do IBCS com seu sistema terminal. O que isso nos permitiria fazer é criar um acoplamento mais estreito entre os sistemas TARRAD e o sistema Patriot. Por meio desse acoplamento mais estreito, você pode gerenciar o espaço de batalha de uma forma muito mais eficiente, disse Lozano. Você poderia lançar um interceptador TARRAD contra um alvo específico, então, como backup, lançar um interceptador PAC-3. Isso abre a quantidade de espaço de batalha que você pode usar para tirar vantagem de dois interceptadores contra uma ameaça muito estressante. Ele disse, na mesma linha, manter a profundidade do carregador de ambas as famílias de interceptadores. A Agência de Defesa de Mísseis fez algum trabalho de integração do Patriot e do TARRAD nos últimos anos em resposta a uma necessidade operacional urgente no teatro e do Pacífico, por exemplo. A agência conseguiu lançar um PAC-3 enfileirado a partir dos dados de radar do TARRAD iniciais. A MDA codificou a integração e lançamento do TARRAD MSE em capacidades remotas e planeja colocá-lo na próxima atualização de software do TARRAD, mas sem a integração do IBCS, o parâmetro do Patriot do TARRAD ainda tem escopo limitado. Se pudéssemos fazer a integração do TARRAD IBCS, estaria o conjunto completo de recursos integrados que nos permitiria ter uma arquitetura mais homogênea, uniforme, interligada contra todas as ameaças dentro da arquitetura do Patriot, disse Lozano. O envio do TARRAD para Israel aumenta a pressão sobre o exército dos Estados Unidos, dizem os líderes. A mobilização de uma bateria de defesa aérea de alta altitude terminal dos Estados Unidos para Israel e cerca de 100 soldados para operar aumentará as tensões já difíceis sobre as forças de defesa aérea do exército e as possíveis atrasos de modernização do seu sistema de defesa antimísseis, disseram os líderes do exército na segunda-feira. Os dois principais líderes do serviço se recusaram a fornecer detalhes sobre a implantação ordenada pelo secretário de Defesa Leon Austin no fim de semana, mas eles falaram amplamente sobre suas preocupações à medida que a demanda por bateria de mísseis TARRAD e Patriot crescem por causa da guerra na Ucrânia e do conflito crescente entre Israel e militantes do Hezbollah e do Hamas apoiados pelo Irã. A comunidade de defesa aérea e artilharia é a mais estressada. Eles têm o maior tempo realmente de qualquer parte do exército, disse a secretária do exército, Christine, usando uma frase que significa o ritmo das operações. Estamos constantemente tentando ser o mais disciplinados possíveis e dar
ao secretário Austin as informações de que ele precisa para avaliar com precisão a tensão na força quando ele estiver considerando futuras implementações operacionais. Christine diz que o Exército tem que ter cuidado com o que assumimos, mas é claro, em um mundo tão volátil, você sabe, às vezes temos que fazer o que temos que fazer. O Pentágono anunciou a implantação do TARRAD no domingo, dizendo que foi autorizado sob a direção do presidente Joe Biden. Autoridades dos Estados Unidos disseram que o sistema será movido de um local nos Estados Unidos continental para Israel, o que levará alguns dias para que ele e os soldados cheguem. As autoridades falaram sob condição anonimato para discutir detalhes dos movimentos das tropas. A medida aumenta as crescentes tensões dentro do Departamento de Defesa sobre quais armas os Estados Unidos podem enviar para a Ucrânia, Israel ou outro lugar, e os riscos resultantes para a prontidão militar dos Estados Unidos e sua capacidade de proteger a nação. Todos querem forças de defesa aérea do Exército dos Estados Unidos, disse o general Randy George, chefe do Estado-Maior do Exército, na segunda-feira, quando ele e Christine respondiam a pergunta de jornalistas na conferência anual da Associação do Exército dos Estados Unidos. Esta é a nossa formação mais implantada. A decisão de enviar o TARRAD ocorreu quando Israel é amplamente considerado como estando preparando uma resposta militar ao ataque do Irã em 1º de outubro, quando disparou cerca de 180 mísseis contra Israel. Israel já tem um sistema de defesa aérea multicamadas, mais um ataque de drones do Hezbollah em uma base do Exército. No domingo, matou 4 soldados e feriu gravemente outros 7, ressaltando a necessidade potencial de uma maior proteção. O exército israelense e os combatentes do Hezbollah no Líbano estão em confronto desde outubro de 2023, quando o grupo militante libanês começou a disparar foguetes sobre a fronteira em apoio ao seu aliado Hamas em Gaza. O ataque de drones do domingo foi o ataque mais mortal do Hezbollah desde que Israel lançou sua invasão terrestre no Líbano há quase 2 semanas. Como a implantação do TARRAD envolve apenas cerca de 100 soldados, isso não representará uma pressão adicional enorme para as forças de defesa aérea, disse Christine na conferência. Mas isso aumenta o ritmo de suas implantações. Desde que o ritmo frenético das guerras no Iraque e do Afeganistão diminuiu, os militares tentaram garantir que os membros do serviço tivessem tempo suficiente em casa para treinar e se recompor entre as implantações. Reduzir o chamado tempo de permanência pode ter um impacto na capacidade do Exército dos Estados Unidos de manter bons soldados na força. Eles são muito bons, mas obviamente ficar em campo por um ano, voltar por um ano e ficar em campo por mais um ano é difícil para qualquer um, disse George. Ele disse que o Exército está analisando uma série de maneiras de limitar o impacto no recrutamento e na retenção, incluindo o aumento da força e a modernização dos sistemas para que sejam necessários menos soldados para operá-los. Mas as implantações repetidas dificultam a chegada dos sistemas aos depósitos, onde podem ser atualizados. Como resultado disso, Christine, os líderes do Exército estão tentando deixar seus argumentos o mais claro possíveis quando os combatentes vão a Austin e pedem outro sistema Patriot no Oriente Médio ou outro para a Ucrânia. Precisamos ser capazes de trazer essas unidades para casa para podermos passar por esse processo de modernização, ela disse. Então estamos tentando expor isso ao secretário Austin para que ele possa pesar esses riscos, essencialmente riscos atuais versus riscos futuros, enquanto ele faz recomendações ao presidente sobre enviar patriotas aqui ou ali. O Mossad está preparando um ataque de bandeira falso para os Estados Unidos declararem guerra ao Irã? Pergunta o Germán Lopes. Após o previsível ataque israelense às infraestruturas nucleares e petrolíferas iranianas e a contra-resposta iraniana, assim o Mossad israelense preparariam ataques
de bandeira falsa no Golfo Pérsico, semelhantes ao encouraçado Maine em 1848, e após atribuir sua autoria aos iranianos, o Congresso dos Estados Unidos declararia estado de guerra contra o Irã com o duplo objetivo de secar as fontes de energia da China e estabelecer a cartografia do Novo Oriente Médio. Israel e a espiral de silêncio da mídia, a suposta violação de segurança israelense ao menosprezar os relatórios egípcios que 10 dias antes alertaram que o Hamas estava preparando uma grande ofensiva, seria a armadilha criada pelo Mossad para declarar estado de guerra e arrasar gás livre no Irã, a fim de implantar o grande Israel. As ofensivas militares contra Gaza, Cisjordânia e Líbano seriam encobertas pela espiral do silêncio dos principais meios de comunicação de massas do mundo, controlados pelo lobby sionista transnacional. Teoria formulada pelo cientista política alemã Elisabeth Nolle Neumann em seu livro A Espiral do Silêncio, Opinião Pública, Nossa Pele Social, de 1977. Essa tese simbolizaria a forma de sobreposição cognitiva que instiga a censura por meio de um acúmulo deliberado e sufocante de mensagens de sinal único, o que produziria um processo em espiral ou um ciclo de feedback positivo e consequente manipulação da opinião pública mundial pelo lobby sionista transnacional. Os palestinos e libaneses são terroristas, Israel tem direitos, deve ter. Entretanto, a punição assimétrica do regime israelense sobre a faixa de Gaza, com mais de 42 mil vítimas civis, 10 mil mortos soterrados sob escombros e 90% da infraestrutura civil destruída, desencadeou uma onda de apoio mundial à população civil de Gaza massacrada por Israel. Líbano, na próxima fase do grande Israel. Após a decisão do Tribunal Penal Internacional de pedir mandato de prisão contra Nathan Gallant por crimes contra a humanidade, Nathan está ciente de que, uma vez terminada a guerra assimétrica contra o Hamas, ele corre o risco de um processo criminal internacional. Então, Joe Biden, em uma entrevista publicada pela revista Time, admitiu que acordo secreto Biden-Nathan pergunta. Sair de Gaza e atacar o Irã pergunta. Escalada no Oriente Médio. Nathan estaria prolongando a guerra por razões políticas e para manter o poder à frente de uma coalizão, à frente de um governo de coalizão complexo. Assim, após o fim da campanha de Gaza, apesar de Israel não ter obtido a resposta que esperava na forma de um ataque do Hezbollah, Nathan, com as bênçãos dos Estados Unidos, teriam decidido invadir o sul do Líbano na esperança de ganhar tempo até a previsível vitória em novembro de um Donald Trump, na certeza de que poderá contar com suas bênçãos para exonerá-lo de toda a culpa perante o Tribunal Penal Internacional. O acordo alcançado entre Biden e Nathan também incluiria o envio de bombas de 2.000 quilos a Israel para arrasar o sul do Líbano e transferir seus 400 mil habitantes para o outro lado do rio Litânia, criando um anel de segurança para os assentamentos israelenses. Ataque de bandeira falsa do Mossad pergunta. O assassinato do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, seria uma nova armadilha para envolver o Irã na escalada de guerra e iniciar sua desestabilização com a ajuda dos Estados Unidos. Israel considera o Irã o maior exportador de terror e violações de direitos humanos no mundo, enquanto continuar a enriquecer o urânio perigosamente perto de obter uma bomba nuclear que poderia conseguir nas próximas semanas. No entanto, após a aprovação pelo Congresso e Senado dos Estados Unidos de uma declaração preparada por Lindsey Graham e Robert Menendez de que se Israel for forçado a se defender e tomar medidas contra o Irã, os Estados Unidos estarão do seu lado para apoiá-lo militar e diplomaticamente. Estaremos testemunhando o aumento da pressão do lobby pró-Israel nos Estados Unidos para desestabilizar o Irã por meios expeditos. Assim, após o previsível ataque israelense às infraestruturas petrolíferas e nucleares iranianas e o contra-ataque iraniano, a CIA e o Mossad israelense preparariam ataques de bandeira falsa no Golfo Pérsico semelhantes ao encoraçado Maine de 1898. Após atribuir sua autoria aos iranianos, o Congresso dos Estados Unidos declararia estado de guerra. Esse processo é conhecido como autorização estatutária e é um pré-requisito para que o presidente Joe Biden implante o War Powers Act de 1973, que o autoriza a enviar tropas para o exterior. Consequentemente, aproveitando o fato de que a Rússia está ocupada com a Ucrânia, a China cercada pelo arco da crise nuclear AUKUS para proteger Taiwan e que as reservas estratégicas dos Estados Unidos estão no máximo, o Pentágono usará a resposta do Irã para iniciar uma nova guerra no Oriente Médio com o duplo objetivo de secar
as fontes de energia da China, estabeleceu o mapeamento do novo Oriente Médio. Quão significativa é a implantação do TARRED dos Estados Unidos em Israel? Pergunta por Adrien. Algo grande está por vir, e seja o que for agora, há uma grande chance de que os Estados Unidos se envolvam diretamente. O Pentágono confirmou que enviará quase 100 tropas para Israel para operar um dos seus principais sistemas de defesa aérea, o terminal TARRAD, do qual possui apenas 7 no total. Isso vem antes da esperada retaliação de Israel ao último ataque de míssil do Irã no primeiro dia do mês, que ele realizou para restaurar a dissuasão após o assassinato do chefe do Hamas, Ismail Haniyeh, em Teherã, e do chefe do Hezbollah, Hassan Nasrallah, em Beirute. Aqui está o que este último movimento dos Estados Unidos significa. Israel provavelmente está planejando algo grande. Rumores abundam sobre o que exatamente Israel está planejando, mas provavelmente algo grande, e provocará pelo menos uma retaliação proporcional do Irã. Daí o motivo pela qual o autoproclamado Estado judeu solicitou que os Estados Unidos implantassem um de seus poucos TARRAD para ajudar a defendê-los depois. O TARRAD é especializado em interceptar mísseis balísticos, então pode-se intuir que Israel e os Estados Unidos esperam que o Irã responda por esses meios. O TARRAD carrega apenas 48 interceptadores, no entanto, então pode ser sobrecarregado se houver um ataque de saturação. 2. O Iron Dome precisa de toda a ajuda que poder obter. Muitos observadores avaliaram que o último ataque de míssil do Irã expôs os limites do famoso Iron Dome de Israel. As filmagens que eles viram e a reação de pânico de Israel depois, ao tentar encobrir os danos, incluindo a detenção do jornalista Grazioni Jeremy Loufredo, e em seguida a investigação dele por ajudar o inimigo em campos de guerra. Ao relatar isso, deixam poucas dúvidas de que esse é o caso. Consequentemente, o Iron Dome precisa de toda a ajuda que puder obter. Daí o motivo pelo qual Israel solicitou que os Estados Unidos enviassem o TARRAD para ajuda. Tree Promise 2. O Irã restaurou a dissuasão após seus últimos ataques contra Israel? Pergunta 3. Os Estados Unidos correm o risco de serem pegos em uma missão descontrolada. Biden prometeu anteriormente que nenhuma tropa dos Estados Unidos estará no chão na zona de conflito da Ásia Ocidental, mas ele voltou atrás em sua palavra depois que sua administração aprovou esta última implantação. Os Estados Unidos, portanto, correm o risco de serem pegos em desvio de missão, já que os formuladores de políticas agressivas podem agora argumentar que vale a pena escalar esta implantação em busca de interesses nacionais percebidos depois que esta linha psicológica foi cruzada. Eles podem não ter sucesso, isso pode ser tudo o que é enviado, mas implantações também não podem ser descartadas. 4. A equipe do TARRAD é um gatilho de escalada. Com base no exposto acima, a equipe do TARRAD é um gatilho de escalada, já que qualquer dano que possa acontecer a eles enquanto tentam interceptar a retaliação esperada do Irã ao presumivelmente próximo ataque de Israel pode servir de pretexto para os Estados Unidos atacar o Irã ou enviarem mais tropas para a zona de conflito. Embora esse movimento esteja sendo vendido ao público como defender Israel e dissuadir o Irã, os formuladores de políticas, no entanto, entendem profundamente o que realmente está em jogo, mas estão minimizando os perigos para evitar o clamor público. 5. Os laços entre Israel e os Estados Unidos permanecem fortes, apesar dos problemas. E, finalmente, a implantação do TARRAD dos Estados Unidos mostra que os laços interestaduais permanecem fortes, apesar da bem conhecida rivalidade Bibi Biden, que viu Biden endossar um apelo do líder da maioria do Senado, Chuck Schumer, por mudança de regime contra Nathan na primavera passada. Que se atribui isso às burocracias militares, de inteligência e diplomáticas permanentes nos Estados Unidos, o Estado profundo, ainda apreciando seus interesses geoestratégicos mútuos percebidos, ou ao poder do lobby israelense. O ponto é que isso atesta a resiliência de seus laços. A implantação do TARRAD
dos Estados Unidos em Israel é um passo preocupante porque sugere que algo grande está por vir. E seja lá o que for agora, há uma chance maior do que os Estados Unidos, de que os Estados Unidos se envolvam diretamente. Se seu papel permanecerá defensivo ou evoluirá para uma ofensiva, ainda não se sabe, mas esta equipe de quase 100 operadores serve essencialmente como um gatilho de escalada. Os formuladores de política querem uma guerra maior e será preciso autocontrole do lado do Irã e um pouco de sorte para evitar o pior cenário. Rheinmetall e Leonardo lançam um novo pacto de tanques da Itália como modelo para a Europa. A Rheinmetall e a Leonardo entregaram um novo veículo de combate de infantaria ao exército italiano entregarão um novo veículo de combate de infantaria ao exército italiano dentro de 2 anos e um novo tanque de batalha principal dentro de 3 anos, disseram as empresas na terça-feira ao anunciar a assinatura de um joint venture conhecida como Leonardo Rheinmetall Military Vehicle, LRMV. A joint venture 50-50 terá sede em Roma e sua sede operacional em La Spezia, o centro italiano de construção de veículos terrestres, disseram as empresas em um comunicado. Formada em resposta a uma demanda do exército italiano por novos veículos de combate e tanques, a joint venture envolverá a Leonardo assumindo 50% da participação e a Rheinmetall da Alemanha assumindo 40%, com os 10% restantes sendo assumidos pelas instalações italianas da Rheinmetall. Apelidada pelas empresas como um novo núcleo europeu para o desenvolvimento e produção de veículos militares de combate na Europa, a joint venture segue um memorando de entendimento assinado em julho. Isso também ocorre na sequência do colapso dos planos da Leonardo e da KNDS de construir veículos depois que o consórcio franco-alemão recusou os pedidos de compartilhamento de trabalho da Leonardo. Falando em um coletivo de imprensa em Roma, o CEO da Leonardo, Roberto Cingolani, disse que as empresas na Europa precisam unir forças e ser sherpas do continente, liderando governos em direção à integração industrial, mesmo que corram o risco de perder uma fração do mercado interno. Esperamos que esta seja uma semente para o crescimento de uma Europa mais segura, acrescentou. Falando ao lado dele, o CEO da Rheinmetall, Armin Paperger, disse: negociamos tudo em 3 e 4 meses e fizemos acontecer. O acordo envolve a fabricação de 1.050 novos veículos de combate de infantaria para o exército italiano, baseados no Rheinmetall Lynx, para substituir os antigos veículos Dardo da Itália, com 16 versões diferentes a serem fornecidas e o primeiro veículo entregue em 2 anos. O programa irá até 2040 e custará 15 bilhões de euros, disseram os gerentes. O Panther KF-51 em desenvolvimento da Rheinmetall será a base de um novo tanque de batalha principal para substituir os tanques Ariete da Itália, com 132 a serem fornecidos em um programa de 8 bilhões de euros, com duração prevista até 2035, com o primeiro tanque a ser entregue em 2 anos e meio a 3 anos. Paperger disse que um canhão de 130 mm estaria pronto para o tanque em 3 anos, se o governo italiano quisesse. Questionado sobre o motivo pela qual a Leonardo havia interrompido as negociações com a KNDS para fornecer o Leopard ao exército italiano, Cingolani disse que o KNDS só conseguiu prometer o primeiro tanque em 5 anos. Em seu comunicado, as empresas disseram que o Leonardo será responsável pelos sistemas de missão, conjuntos eletrônicos e armas dos veículos destinados ao exército italiano. Paperger disse que uma discussão de meia hora com Cingolani sobre a combinação das plataformas da Rheinmetall com os recursos de digitalização da Leonardo foi suficiente para convencê-los a fechar o negócio. Ficou claro que a complementariedade com a Rheinmetall era muito alta, disse Cingolani. Os novos veículos seriam muito provavelmente os mais avançados do continente do planeta, acrescentou. Paperger disse que os veículos tinham potencial de exportação. Estamos abordando principalmente o mercado italiano, mas também teremos como alvo outras nações parceiras que precisam modernizar seus sistemas de combate no futuro, disse ele, acrescentando que a maioria dos 5.000 tanques de batalha principais do mundo tinham pelo menos 35 anos. Ele previu que a receita da nova joint venture poderia chegar a 2 bilhões a 4 bilhões por ano de euros, com lucratividade de 15%.
Cingolani diz que, ao conectar os novos veículos, novas oportunidades de negócio surgirão. Essas máquinas se comunicarão com satélites, supercomputadores e outras plataformas. E temos espaço para desenvolver mais e mais novas tecnologias para integrar a essas plataformas, disse ele. O papel diz que o acordo com a Leonardo não afetaria seu compromisso de construir um novo tanque europeu com a KN-10, que, segundo ele, deveria estar pronto em 2040. No momento, temos uma guerra e a necessidade de veículos de combate, infantaria e tanques nos próximos 10 anos, disse ele. O programa de tanques europeu acrescentou: é uma abordagem diferente e não está morto. Mídia: sucesso militar da Rússia pode causar um golpe devastador na indústria siderúrgica da Ucrânia. A indústria siderúrgica da Ucrânia está sob ameaça de destruição devido à aproximação do exército da Rússia à cidade de Provsky, na denominação ucraniana, onde está localizada uma grande mina de carvão de coque, escreve o jornal The Economist. O carvão utilizado na fundição de minério de ferro é vital para a indústria siderúrgica do país. Os russos nem sequer têm que tomar a mina para sufocar a indústria de aço remanescente da Ucrânia, diz a publicação citando um analista. Para fazer isso, basta desconectar a mina da fonte de energia e bloquear a estrada através do qual o carvão é transportado para as restantes usinas siderúrgicas no oeste do país. No ano passado, a Ucrânia caiu do 14º para o 24º lugar na produção de aço a nível mundial. Até fevereiro de 2022, o aço representava 1/3 das exportações da Ucrânia, concluiu o artigo. Por que Krasnoarmeysk é importante? Pergunta. Krasnoarmeysk é um centro distrital no nordeste da República Popular de Donetsk. De acordo com os dados de 2022, a população da cidade era superior a 61 mil pessoas. Krasnoarmeysk é importante centro de transporte através do qual passam as vias ferroviárias e rodoviárias que conectam Donetsk com a região de Dnipropetrovsk, na Ucrânia. Além disso, em Krasnoarmeysk passa uma conexão ferroviária com a cidade sob controle de Kiev, no norte da República Popular de Donetsk, Kramatorsk e Slavyansk. Político considera escandaloso o repasse de 35 bilhões de euros da União Europeia à Ucrânia em meio a cortes na França. O repasse de um novo empréstimo de 35 bilhões de euros à Ucrânia pela União Europeia é escandaloso em um momento em que a França anuncia medidas de austeridade diante do déficit orçamentário, afirmou o líder do partido francês Patriotas, Florian Philippot. A Comissão do Comércio Internacional do Parlamento Europeu votou a favor de um novo crédito à Ucrânia no valor de 35 bilhões de euros. Após já terem sido concedidos 50 bilhões. E isso enquanto nos anunciam austeridade e aumento de impostos, um escândalo revoltante, afirmou o político no X, também convocando manifestações contra as medidas de austeridade e pela renúncia do presidente Emmanuel Macron. Mais cedo, uma fonte europeia de alto nível informou aos jornalistas que os líderes da União Europeia discutirão na cúpula de 17 a 18 de outubro em Bruxelas um crédito a Kiev de 50 bilhões de dólares a ser pago com a receita de ativos russos congelados e atualizarão os compromissos de ajuda à Ucrânia. Na véspera, a Comissão do Comércio Internacional do Parlamento Europeu votou a favor do mecanismo proposto anteriormente pela Comissão Europeia para conceder um empréstimo a Kiev proveniente da receita de ativos soberanos russos congelados.
A votação final sobre a decisão ocorrerá na sessão plenária em 22 de outubro em Estrasburgo. O ministro das Relações Exteriores da Rússia classificou repetidamente o congelamento de ativos russos na Europa como um roubo, observando que a União Europeia não se concentra apenas em recursos de indivíduos, mas também em ativos estatais da Rússia. O ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, afirmou que Moscou responderá ao confisco. Segundo o chanceler, a Rússia também tem a possibilidade de não devolver recursos que os países ocidentais mantinham no país. Enquanto isso, foi apresentado na semana passada o orçamento da França para 2025. As autoridades planejam cortar os gastos públicos em 40 bilhões de euros no próximo ano e mais 20 bilhões devem ser arrecadados por meio do aumento de impostos. Com a medida, cerca de 65 mil contribuintes que ganham mais de 500 mil euros por ano pagarão temporariamente mais tributos. Essa mesma medida afetará cerca de 300 grandes empresas. Exército americano avança com planos para substituir o famoso veículo de combate Bradley. Duas equipes da indústria que competem para projetar um substituto para o veículo de combate infantaria Bradley concluíram as revisões preliminares do projeto, superando um obstáculo antes do próximo marco em 2025, disse o Major-General Glenn Jean, diretor executivo do Programa do Exército para Sistemas de Combate Terrestre. A American Heavy Metal Vehicles e a General Dynamic Land System foram escolhidos entre um grupo de licitantes em junho de 2023 para continuar na fase de projeto detalhado do veículo de combate infantaria mecanizado XM30. Ambas as equipes estão projetando um veículo híbrido com um conjunto de capacidades letais que incluem um canhão de 50 mm, uma torre remota, mísseis guiados antitanque, metralhadoras impregnadas por meio de um sensor infravermelho avançado de terceira geração, um conjunto de proteção integrado, blindagem equipada e capacidade de gerenciamento de assinatura, bem como controle de tiro inteligente de acordo com autoridades do Exército. O valor total de ambos os contratos é de aproximadamente 1,6 bilhão de dólares. O programa geral deve valer cerca de 45 bilhões, de acordo com o Exército. A última revisão preliminar do projeto foi concluída em agosto. O serviço terá um rápido retorno para concluir revisões críticas do projeto a fim de começar a construir protótipos físicos, disse Jim em uma entrevista antes da Conferência Anual de Associação do Exército dos Estados Unidos nesta semana. Neste ponto, quando o design é finalizado, todos os elementos e peças são definidos e, nesse ponto, o contratante está encomendando todo o seu material para construir protótipos, disse Jim. Os protótipos levarão de 18 a 20 meses para serem construídos após as revisões críticas de design serem concluídas. Assim que os protótipos forem entregues, o Exército passará para uma fase de teste e avaliação com ambos os concorrentes, antes de decidir sobre um vencedor no ano fiscal de 2027. Espera-se que os primeiros veículos sejam colocados em campo no ano fiscal de 2029. O
Exército está seguindo um cronograma agressivo entre a conclusão de uma revisão preliminar do projeto e uma revisão crítica do projeto de SDIN. Tal cronograma é possível porque os projetos ocorrem em um ambiente de engenharia digital e em pontos de contato frequentes com os soldados, em modelos físicos e virtuais, disse o coronel Kevin Bradley, responsável pela modernização de veículos de combate do Comando Futuro do Exército, nesta mesma entrevista. Ter soldados entrando e realmente vendo como eram os assentos na parte de trás, como seriam seus exercícios de evacuação, definitivamente foi benéfico para ambos os fornecedores, pois lhe dá feedback para ajudar a ajustar os designs para melhor atender ao que estávamos procurando nos requisitos de ser. Eu diria que tivemos de tudo, desde pequenas mudanças na interface do usuário até, em um caso, pelo menos uma mudança estrutural bastante significativa no design base, disse Jim. Algumas mudanças bastante drásticas, e este é o momento de fazê-las. A equipe da American Metal Defense inclui a Testron Systems, RTX, L3 Harris Technology e Allison Transmission, bem como uma empresa focada em inteligência artificial, Anduril Technology. A GDLS está unida à GM Defense, Applied Intuition, especialista em modelagem e simulação de autonomia para a indústria automobilística, a Environment, que está fornecendo suas munições de espera Switchblade para integração do design. A GDLS também continua a trabalhar com a General Dynamics Mission Systems para incorporar redes, equipamentos de rádio capacidades cibernéticas. Luca Remart revela o substituto revolucionário para o icônico míssil Stinger em resposta às crescentes ameaças de drones e aeronaves inimigas em meio à evolução dos conflitos modernos. O míssil antiaéreo FIM-92 Stinger, utilizado amplamente desde a década de 1980, está perto de ser substituído por uma nova tecnologia. Com o surgimento de novos veículos aéreos não tripulados e ameaças aéreas, o Exército dos Estados Unidos deu início ao desenvolvimento de um sucessor mais avançado. A Lockheed Martin, gigante da indústria de defesa, foi uma das empresas relacionadas para criar o NGSRI. O novo míssil foi apresentado oficialmente na Feira Internacional a USA 2024, onde especialistas da Lockheed Martin destacaram o histórico da empresa no desenvolvimento de sistemas de defesa aérea. A empresa já assinou um contrato de 312 milhões de dólares com o Exército dos Estados Unidos para desenvolver um protótipo que inclui um sistema de lançamento portátil. O cronograma do programa prevê a apresentação de um demonstrador de tecnologia no ano fiscal de 2024, seguido de testes operacionais em 2026. A produção em larga escala, caso aprovada, deverá começar em 2027. As provas de voo para o novo míssil estão programadas para 2025. Mas o início da montagem do sistema de comando de lançamento. Com o início da montagem do sistema de comando de lançamento, o NGSRI é parte da resposta à evolução das ameaças aéreas modernas, principalmente os drones, que têm sido amplamente utilizados em conflitos recentes. Além da Lockheed Martin, outras empresas como a Raytheon, Michelin, Defense, divisão da RTX também estão desenvolvendo protótipos para o programa. Esse movimento do Exército dos Estados Unidos representa um esforço contínuo para manter a vantagem tecnológica em meio à crescente complexidade no campo de batalha moderno com a defesa aérea, onde a defesa aérea se torna cada vez mais crucial para a segurança global.